3. Vida é muito mais. Abner ficou acomodada ao lado da irmã por longos minutos. Ninguém dizia nada. Ela parecia bastante nervosa, agitando freneticamente o pé e apoiando-se na ponta para balançar a perna em movimentos bem curtos e rápidos. Ele decidiu ir até a cozinha e trazer-lhe um copo com água adoçada, oferecendo-o. A irmã aceitou, bebeu-o lentamente. Puxando uma cadeira e sentando-se à sua frente, pôde ver as lágrimas que não caíam, tremendo em seus olhos tristes. Por que está assim, tão chocada? Pensei que não fosse preconceituosa. Preconceituosa? Nesse momento, perdi completamente a noção. Estou atordoada, com um sentimento ruim. Tá doendo, sabe? Expressou-se gaguejando, fugindo-lhe ao olhar ao abaixar a cabeça. Rúbia, você está falando como se homossexualidade fosse uma doença, e não é. Quando foi que virou homossexual? Abner sorriu e explicou calmamente. Homossexualidade é uma condição normal de uma parte da população mundial. Antigamente, acreditava-se que o homossexualismo era causado por algum trauma de infância ou problema com a família. Hoje se sabe que não é nada disso. A pessoa nasce homossexual. Homossexualidade não é, nem nunca foi, um distúrbio emocional, psicológico. Aliás, é bom lembrar que o Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer psicólogo tentar curar uma pessoa de sua homossexualidade. Não foi uma escolha sua? Sei lá, de repente você decidiu ser diferente. Ora, por favor, ninguém escolhe ter desejo, sentimentos e emoções homossexuais. Ninguém consegue decidir pelo mais difícil ou pelo mais fácil. A vida simplesmente vai acontecendo. Não é fácil admitir essa condição em um mundo tão hipócrita, ignorante e tirano. Se é assim, você sempre foi homossexual? Falava agora de modo mais calmo. Sim, sempre. Veja, minha irmã, homossexualidade não é opção, é uma condição. Eu nasci assim. Sou assim. Não escolhi isso como quem escolhe fazer uma tatuagem e viver tatuado pelo resto da vida. Acontece que somos educados e criados para sermos heterossexuais, ou seja, quando nasce um menino, todas as suas roupas e brinquedos são masculinos. Ao nascer uma menina, os pais e parentes escolhem roupas e brinquedos femininos. Até cor é determinação do sexo para alguém. Azul para os meninos, rosa para meninas. Ignoram até que azul é cor feminina, sabia? A irmã ficou em silêncio e Abner continuou. A família sempre espera que o menino se interesse pelo sexo oposto. Assim também é com a menina. Mesmo quando percebem que sua tendência, seus desejos são homossexuais. Os pais não gostam ou não querem admitir que seu filho ou filha é diferente da maioria. É comum ouvir alguém dizer que o fulano virou homossexual, quando na verdade o correto é dizer que o fulano assumiu ser homossexual. Como foi que eu nunca percebi? Murmurou ela. Talvez porque eu nunca senti vontade de me expressar com trejeitos. As pessoas podem se expressar como querem, desde que não ofendam alguém. Expressão é um direito. Alguns gays têm necessidade de se mostrarem com gestos, trejeito, roupas, falas e tudo mais. Outros não têm esse desejo. Devemos respeitar isso. Eu, particularmente, assim como Davi, não tenho vontade de expor-me com trejeitos, falas, roupas. Diante do silêncio de Rúbia, ele prosseguiu.
Sabe, os gestos, o jeito masculino em uma mulher não quer dizer, necessariamente, que ela seja homossexual. Tão menos o jeito delicado e feminino não indica que um homem seja homossexual. Conheci mulheres com gestos rudes, que alguns diriam masculinizados, mas eram heterossexuais. Talvez fossem assim pela dureza de suas vidas, pelas dificuldades, pelo ambiente em que foram criadas. Assim como conheci homens com um lado feminino bem evidente. Eram gentis, educados, delicados e héteros. Gostavam apenas de mulheres. Da mesma forma que existem homossexuais fortes, aparência máscula, praticantes de artes marciais, tipo bad boy, garoto mau, que ninguém diria que são gays, mas são. Assim como tem mulheres com fala, jeito, gestos, vestimentas extremamente femininas, gostam de outras mulheres e se relacionam com outras mulheres. E os transexuais? O transexual é o próximo passo após o homossexual se assumir? Não seja ignorante, pediu o paciente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O transexual veste-se, comporta-se e principalmente sente-se como uma pessoa do sexo oposto ao que seu corpo apresenta. Esforça-se extremamente por mudança de nome e por uma intervenção cirúrgica para a mudança de sexo. Hoje, o governo oferece em hospitais públicos esse tipo de cirurgia. É difícil conseguir, porém é possível, assim como a mudança de nome em todos os documentos. Eu entendo que o transexual masculino é uma alma feminina aprisionada em um corpo físico masculino, e o transexual feminino é uma alma masculina aprisionada em um corpo físico feminino. Cada um tem um motivo, uma razão espiritual individual para nascer assim. O transexual não é homossexual. Um é diferente do outro. O homossexual masculino sabe que é homem, entende-se como homem, aceita seu corpo como é, porém gosta de pessoas do mesmo sexo que ele. Apesar de não apreciar, é capaz de se relacionar sexualmente com uma mulher. Com a mulher homossexual é a mesma coisa. Já uma transexual não aceita seus órgãos sexuais masculinos. Ela acredita piamente ser mulher e não admite se relacionar sexualmente com uma mulher. As transexuais são pessoas que não optaram por serem assim. Isso não é um desejo. Elas nasceram dessa forma. Breve pausa e justificou. Eu disse as transexuais porque a maioria são homens, têm um corpo de homem. Abner, isso não é normal, disse ainda contrariada. Rúbia, você e tantas outras pessoas são preconceituosas porque esse assunto trata de sexo e do desconhecido. Veja, falar de sexo é algo delicado e para alguns complicado. Falar do desconhecido provoca medo, pois vamos lidar com os mistérios de Deus. Se dissermos que a pessoa nasce homossexual e não que a pessoa decide ser homossexual, estamos falando da existência de algo antes do nascimento. Estamos falando de reencarnação. Isso nos leva a crer que Deus admite uma pessoa ser diferente para sua evolução, e por inúmeros motivos que nem podemos imaginar. Esse assunto é extenso e nos leva a filosofar muito. Devemos admitir que nem todo mundo gosta de pensar e repensar, pois isso leva a rever conceitos e admitir erros. Sem falar de vidas passadas. De repente, eu acho que Deus decidiu que alguém deve nascer homossexual para se controlar e pronto. Não seria isso? Dentro da sua crença, temos um Deus injusto e tirano,
que para um oferece uma vida considerada normal, perfeita. Essa pessoa encontra sua alma gêmea, casa-se, tem filhos. Irônico, acrescentou: não vamos esquecer de oferecer saúde, vida longa, dinheiro, viagens e muita alegria para essa pessoa. Em contrapartida, esse mesmo Deus resolve criar outra pessoa que é pobre, feia, com dificuldade para aprender, com alguma deficiência, que sofre, é doente, depende dos serviços públicos de saúde, vive desempregada. Ou então, esse mesmo Deus que você acredita, cria alguém que vive em conflito com sua sexualidade por descobrir sua homossexualidade, pois a maior parte da população global é heterossexual, pode se relacionar com o sexo oposto, o que ele não quer. Ora, por favor, somos diferentes uns dos outros, porque Deus permite sermos assim para nos aperfeiçoarmos, aprendermos com as experiências. Existe uma razão para tudo isso. Essa razão, esse motivo, ainda é um mistério. Não temos um Deus injusto e tirano, mas sim um Pai que nos deixa aprender através das diversas experiências de vida. E por que não conhecemos os mistérios de Deus? Por que não fica claro para o mundo inteiro que existe reencarnação? Por que não lembramos as vidas passadas? Isso explicaria por que alguém nasce homossexual, por exemplo. Sobre a reencarnação, o que posso dizer é que ela é dita em várias escritas, desde Sócrates e Platão, inclusive na Bíblia. Muitas outras religiões e filosofias são cristãs. Também observam e ensinam sobre a reencarnação. Não cristãs também observam e ensinam sobre a reencarnação, mas muitos não dão importância. Talvez por terem medo de no futuro, na próxima vida, terem de se harmonizar com tudo o que fizeram de errado nessa. Sorriu. Quanto a conhecermos os mistérios de Deus, eu creio que não os conhecemos justamente para evoluirmos, desenvolvermos nosso potencial de pensamentos bons, de justiça, fé, amor, bondade. Nós não lembramos as vidas passadas para não enlouquecermos com as recordações de tantas burradas que fizemos e hoje sofremos por isso. Ou pior, imaginarmos como será o nosso futuro para pagarmos os débitos do passado. Ou então, não recordamos da outra vida para não ficarmos vaidosos, vangloriando-nos de algo generoso e correto que tenhamos realizado no passado. Deus permite que não lembremos as vidas passadas para acertarmos, fazermos o que é correto por nossa escolha, por nossa vontade e não por medo. Ninguém deve fazer algo bom por coação, mas sim pelo coração. Para mim, ainda é difícil entender essa diferença, essa condição. Para mim, você não é homossexual. Não parece. Acho que deveria rever o conceito. Maninha, isso não é assim. Em vez de falarmos sobre sexo, falaremos dos gostos pessoais para entendermos as diferenças. Nos anos 60, 70 e meado dos 80, tínhamos os hippies. Era um grupo não conformista, caracterizado pelo rompimento com a sociedade tradicional, conservadora, especialmente no que diz respeito à aparência pessoal e aos hábitos de vida, e por um enfático ideal de paz e amor universais. Defendiam uma forma livre e mais liberal de vida. Por gosto, por vontade, usavam roupas largas e coloridas, cabelos ao vento com flores. Muitos se drogavam para alcançarem outro estado de consciência, como diziam. Enfim, eles gostavam de viver assim. Os hippies se viam livres só por terem aquela aparência.
Na mesma época e até hoje, existem pessoas que gostam de ser livres. Gostam ou, talvez, aprovem algumas das ideias hippies, só que nem todas, pois essas pessoas não deixam de tomar banho nem usam roupas iguais às deles. Contudo, com toda certeza, amam a paz, defendem o amor, a liberdade e ideias semelhantes às deles. Entendi o que quer dizer, mas não posso concordar. Rúbia, o maior problema quando o assunto é homossexualidade é o medo, é a ignorância, os dogmas religiosos, políticos e de falsa moral. Você só está querendo se justificar, arrumar uma desculpa para o seu novo jeito de viver, disse de forma rude, levantando-se. Sente-se, por favor. Vamos conversar melhor. Você é uma pessoa inteligente. Não sabia que era tão preconceituosa. Eu não era preconceituosa. Nunca se é, até que se tem um irmão que, de repente, decide ser gay. Você namorou, teve namoradas. Como é que não viu sua homossexualidade antes? Você está alterada. Não gosto de conversar com gente nesse estado. Não é bom. Como queria que eu estivesse? Perguntou de forma acalorada. Ele não respondeu, por isso continuou. E se de repente eu chegasse e lhe dissesse que gosto de outra mulher, como iria se sentir? A princípio, iria ouvi-la. Mas você não está me ouvindo. Está tão envolvida com seus medos, preconceitos e ignorância que não me ouve. Não presta atenção em mim. Não quer entender nem aprender. Medo? Ignorância? Eu? Medo, sim. Medo de me apresentar como irmão e os outros descobrirem que sou gay. Ignorante porque não quer aprender sobre algo novo, diferente e que desconhece, porque por séculos e séculos o homossexualismo em alguns lugares do mundo foi taxado como doença, desvio psicológico, motivo de ir para a fogueira ou para os campos de concentração. A homossexualidade sempre existiu em uma grande parcela da população mundial em toda parte do planeta. Só que muitos homossexuais não se revelavam por medo de serem diferentes, por vergonha. Eles sempre foram motivos de discriminação. Sofreram rejeição da família, dos amigos e conhecidos. Sofreram violência de todos os tipos, só por não serem como a maioria. O preconceito contra os homossexuais é grande. E isso tem um nome, chama-se homofobia. A homofobia é a causa de muito sofrimento para os homossexuais, porque vem repleta de agressões de todos os tipos. Só quem já foi discriminado, rejeitado e humilhado sabe quão grande é essa dor. Seu sofrimento, assim como de muitos que se dizem homossexuais, não é por causa do preconceito, é porque no fundo sua consciência não se aceita. Você está enganada, minha irmã. Passei a ser mais feliz quando me conheci, quando me entendi e admiti ser o que sou. Não imagino o que é ter uma namorada hoje e outra amanhã só para satisfazer a família e mostrar para os amigos e para a sociedade. É difícil estar ao lado de alguém incompatível, alguém com quem não se quer intimidade. Chega, já me maltratei demais ao fazer isso. Hoje posso dizer que sou uma pessoa resolvida. Sei quem sou e o que quero. Se os outros não aceitam, não entendem, problema deles. Não estou agredindo ninguém, física ou moralmente. Tenho minha consciência tranquila. Não acredito no que estou ouvindo, disse em tom amargo, em voz baixa e revoltada. Sua próxima fala será qual? A de me dizer que amo Davi e vai trazê-lo para morar aqui?
Você disse isso por mim, não preciso repetir, respondeu firme, encarando-a com ar sereno. E sua consciência? Como você se justifica para Deus? Não preciso me justificar. Deus é Pai Criador de todas as coisas. Deus é amor e bondade. Sabe quem sou e o que sou, porque me criou. Se Ele não entender que eu estou sendo sincero, honesto, se Ele não entender que sou bom e justo para com os outros, e principalmente para comigo mesmo, ao ser e viver como sou, se Ele, Pai Criador, não entender, então não é Deus. Porém, eu acredito que Ele entende, pois eu existo. Rúbia respirou fundo, parecia incrédula com o que ouvia. Pegando sua bolsa, virou-se e, sem dizer mais nada, saiu, batendo a porta.